No Pensa e Creia de hoje, nós vamos responder, ou tentar responder, a seguinte pergunta: se Deus é bom, por que existe o mal no mundo? Sobre a existência do mal. Deus não é bom? De onde vem o mal? De onde se originou o mal? E essa pergunta, ela é uma pergunta importante, é uma pergunta difícil, porque, para você ter uma ideia, as pessoas que... Existe um ramo, né, na teologia que se encarrega de defender a Deus e os valores da fé cristã, que se chama apologética, né? Os apologetas são aqueles que estudam para poder defender a existência de Deus, o valor dos princípios cristãos diante das acusações do mundo. Chama-se apologética, né? São aqueles que são os defensores da fé, é a defesa da fé cristã. E os apologetas reconhecem que a questão mais complexa e mais difícil de se enfrentar em relação às acusações que o mundo faz à fé cristã é a questão da existência do mal e a questão da existência do sofrimento no mundo. É uma questão difícil. Deus não é bom? Por que Deus permite o sofrimento no mundo? Por que Deus não intervém para fazer cessar o sofrimento no mundo? E é importante nós pararmos para pensar que as principais causas do sofrimento que existe no mundo são, basicamente, as tragédias naturais. As pessoas sofrem as tragédias naturais, a decadência natural, né, que sofre a saúde humana. Nós adoecemos, sofremos por causa disso, as doenças trazem muito sofrimento. Então, as tragédias naturais, um acidente de carro, um furacão, um tsunami, acidente de carro não entraria, né? Mas um furacão, um tsunami, um deslizamento, como aconteceu ali na cidade de Petrópolis. Muitas pessoas perguntam por que Deus permite que isso aconteça, né? E a terceira causa do sofrimento humano seria a própria ação humana, os relacionamentos humanos. Nós sofremos muito nos relacionamentos, né? A ação humana é ela mesma a causa de sofrimento para outras pessoas. Nós fazemos as outras pessoas sofrerem. Por que isso existe? De onde vem isso? Qual é a origem disso? A resposta clássica da fé cristã é que Deus fez o homem livre, né? Deus criou o homem livre. E é consequência da liberdade. A liberdade cria uma possibilidade, né, de o homem praticar o mal. O homem faz o mal porque ele é livre. Deus fez o homem livre e Deus não fica interferindo toda vez que o homem vai errar, porque aí o homem não seria livre. Para o homem ser livre, ele tem que ter a possibilidade, inclusive, de fazer o mal. E Agostinho fala sobre essa questão do mal, Santo Agostinho, né, que viveu no IV século, numa cidade lá do Império Romano, e ele faz uma defesa, né, de Deus, né, em relação à existência do mal. Ele diz assim: Deus criou o homem bom, né? O homem não é mau, não havia maldade, o mal não existia na criação de Deus, mas existia a liberdade humana, e a liberdade humana cria a possibilidade do homem rejeitar a Deus. Deus é o bem supremo. Como o homem é livre, ele pode se afastar de Deus se quiser.
E foi o que o homem fez. Quando o homem se afasta de Deus, né, quando o ser humano ou qualquer criatura que seja, ainda que seja um anjo que se afasta de Deus, surge o mal, porque o mal é o afastamento de Deus. Na verdade, diz Agostinho, e isso é muito interessante, ele diz que o mal não é uma coisa, o mal não é uma substância, o mal não é algo que está aí, que existe. O que existe é o bem. Existe o bem. O mal é a distorção de alguma coisa boa. E o principal mal é uma distorção do principal bem que o ser humano tem, que é a sua liberdade. O ser humano é livre para escolher o que fazer e, por causa dessa liberdade, ele pode praticar o mal. Na verdade, não existe o mal, o que existe é o bem. E o homem, ao distorcer o bem, ele cria o mal, ele cria a possibilidade do mal, né? A prostituição é a distorção de um bem, que é a sexualidade humana, que pode ser vivenciada de uma forma maravilhosa numa relação de amor no casamento, né? O roubo é uma distorção do bem, que é o desejo natural do ser humano tem de crescer, de ter propriedade, de avançar. O assassinato é a distorção de um bem, né, que é a natureza humana de se proteger, de se relacionar, só que esses relacionamentos vão se distorcendo de tal forma que pode se chegar ao assassinato. Enfim, se você olhar, não existe o mal, o que existe é o bem e o mal acaba sendo a distorção desse bem. Isso explica a questão, a liberdade, o uso inadequado da liberdade, explica o mal realizado pelo homem, o mal que o homem realiza. Mas aí as pessoas perguntam, mas e as tragédias naturais? Por que acontece o tsunami? Por que acontece um furacão, um terremoto, um deslizamento? Por que não, como aconteceu ali em Petrópolis? Aí nós temos que entender que não era assim. O mundo não era assim, o mundo era perfeito. E a Bíblia nos mostra, se você for ler ali no Gênesis, Deus fala para Adão, depois que Adão, usando mal a sua liberdade, peca. Deus fala assim, visto que atendeste, Adão, né, a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Quer dizer, a terra, ela não está em perfeito equilíbrio por conta do pecado também. Houve uma maldição sobre a terra que traz esse desequilíbrio que nós vemos nos eventos naturais e que causa muito sofrimento para o homem, né? Então, na verdade, a fonte de todo mal é um bem. O ser humano foi criado livre, tanto para permanecer com Deus, quanto para se afastar de Deus. E no momento em que ele se afasta de Deus, no momento que o homem escolhe se distanciar de Deus, ele cria o mal, né? E é importante a gente perceber isso, que o mal é um parasita do bem. Assim como as trevas não é nada mais que a ausência da luz, o mal não é uma coisa, não é algo que está atrás da porta, não é uma substância que eu tenho, eu não posso tocar aqui que isso aqui é o mal. Não, isso não existe. O mal é uma ação, o mal é uma atitude, o mal é consequência do uso inadequado, do uso errado da liberdade humana. Pense e creia. Nós vamos responder no nosso próximo Pensa e Creia, a pergunta que você está vendo aí na tela. Não deixe de mandar a tua pergunta, não deixe de participar, não deixe de ver o programa. Toda segunda-feira um assunto muito interessante para nós. Pense e creia.